Olá a todos. Bom, estamos começando mais uma aula de música, certo? Eu sou o professor Wenderson e na última aula a gente conversou um pouco sobre tonalidades e os seus acidentes, ok? Esse é um assunto que requer diversas aulas e geralmente as pessoas têm um pouco de dificuldade de compreendê-las, principalmente aqueles músicos que não têm tanta afinidade com seu instrumento, que não estudam tanto, que não escutam o som do seu instrumento. Então fica muito difícil essas pessoas conseguirem compreender o que o instrumento está querendo dizer. E aí acaba que todo e qualquer informação relacionada à tonalidade acaba ficando sem sentido, justamente por esta falta de conhecimento prático do instrumento, certo? Mas eu quero afirmar para vocês que é extremamente importante. Se você não entende bem o que é as tonalidades, o que são os acidentes, se você não consegue diferenciar o que são esses acidentes, recomendo que você assista a aula e experimente no seu instrumento tudo aquilo que eu fiz na partitura aqui no programa, você faça no seu instrumento e que você escute a diferença. É isso que faz a diferença. E vá para uma aula bem mais anterior, a aula sobre escala cromática, que aí você vai conseguir entender na forma prática tudo aquilo que eu falei na última aula, ok? E aí hoje eu venho falar sobre um assunto que foge um pouco da teoria normal, mas a gente vai falar um pouco de uma teoria um pouco mais utilizada nos grupos musicais, que são as vozes. Antes de eu começar a falar sobre essas vozes, eu quero lembrar alguns assuntos que a gente já abordou nas outras aulas, que é a questão da tonalidade e a questão da escala. Pessoal, quando eu falei na questão da tonalidade e questão da escala, significa o quê? Que existem notas que serão alteradas dependendo da situação. E aí, quando ela aparece no próximo a clave, ela está afirmando que houve uma mudança na música. Por exemplo, se ela aparece um sustenido na música, significa que durante toda a música, todo Fá, porque está aqui na quinta linha, né? Todo Fá na música será sustenido. Aí tem uma coisinha. Toda vez que isso aqui acontece, isso aqui tem um nome. Significa que todo o trecho da música que está com um sustenido, ela é tom de sol maior. Por que ela é sol maior? Porque ela começa com sol e termina com sol. Então essa aqui é a escala de sol maior. Sol, lá, si, dó, ré, mi, fá sustenido, sol. Ok? Quando eu expliquei para vocês sobre a questão dos tons e semitons, existe uma regrazinha que faz com que exista uma quantidade certa de tons e uma quantidade certa de semitons. Se você quer se aprofundar um pouco mais disso, assista a aula de escalas maiores, que eu já fiz, aqui está no canal, que aí você vai poder entender melhor essa questão dos tons e semitons. Para nós, eu não preciso explicar isso para vocês não agora, para poder não confundir tanto. Mas se você acha que está preparada ou está preparado, então você pode ir lá assistir que vai ficar mais fácil. O que eu quero explicar aqui para vocês é o seguinte, que dependendo de quantos sustenidos ou bemóis exista aqui nesta armadura de clave, né, que é o nome que se dá, toda vez que isso aqui mudar, vai mudar também a escala. Então, eu digo que essa aqui é a escala de sol maior, porque na regrinha dos tons e semitons, fica desse jeito. Então, é isso que eu quero que vocês compreendam. Se eu mudar aqui, colocar aqui 5 sustenidos, por exemplo, se eu colocar 5 sustenidos, o que vai acontecer? Ó, mudou as notas. Porque agora aqui é um outro tom, que é o tom de Si maior, que aí eu tenho o Fá, o Dó,
o sol, o ré e o lá sustenidos. Então eu venho, começo com si, dó, ré, mi, fá, sol, lá, si, fazendo essa escala normal. Comecei com si, terminei com si, escala de si, e todos esses sustenidos. Então eu tenho as escalas com seus nomes, certo? E essas escalas elas serão alteradas de acordo com a necessidade. E aqui nós temos a nossa escala de Dó maior, que ela começa com Dó e termina com Dó, e ela não tem nenhum acidente, seguindo aquela regrinha que eu falei para vocês dos tons e semitons. Certo? Todo mundo entendeu isso aqui? Bom, essa aqui é a primeira coisa. Dependendo da quantidade de sustenidos e bemóis que apareça na armadura de clave, eu tenho essa armadura de clave vai ganhar um nome, que é a escala que vai formar. Ok? Tem um sustenido, tom de sol maior, dois sustenidos, tom de ré maior. Se é tom de ré maior, vai começar com ré e terminar com ré. Tom de mi maior, vai começar com mi e terminar com mi. E obrigatoriamente terá que ter os acidentes da armadura de claves, seja sustenidos, sejam bemóis. Ok? A segunda coisa que eu quero falar é uma coisa que acontece quando você vai estudar instrumentos que fazem mais de um som por vez, que é no caso o teclado, piano, instrumentos de corda, os instrumentos de corda em geral. Eles fazem mais de uma nota por vez, certo? E isso também é atribuição da harmonia. A harmonia eu junto dois, três, quatro instrumentos do mesmo naipe, ou seja, mesmo naipe, o mesmo instrumental. Naipe de trombones, só trombones, naipe de clarinete, só clarinetes, naipe de trompete, só tem trompetes. Então, quando eu digo um grupo de instrumentos, que eu estou falando daquele instrumento específico, eu chamo ele de naipe, ok? Então, quando eu faço um naipe de instrumental, que é instrumental, eu não preciso fazer com que todos toquem uma única nota. Então, eu faço com que eles façam notas diferentes. Mas quando eles estiverem tocando, eles estão, é como se eu estivesse fazendo mais de uma nota por vez. Por quê? Porque eles estão tocando notas diferentes ao mesmo tempo, ok? E isso é dado como harmonia. Então, quando existe esses instrumentos que podem fazer mais de uma nota por vez, eu digo que eles estão fazendo um acorde ou que eles estão fazendo vozes, certo? Essas vozes, elas servem justamente para abrilhantar e deixar a música mais completa. Às vezes fica parecendo que a música ficou com um som esquisito, ficou com um som diferente, mas isso é justamente a intenção de quem escreveu. Ele se utilizou do acorde para fazer com que a música soasse de uma maneira diferente. Por exemplo, se eu pegar um instrumento e fizer com que ele faça as três vozes, se eu fizer com que ele faça as três vozes, vai ter um soar diferente. Por exemplo, ó, vou começar aqui com uma única voz. Aí, ó, como é que fica? Pronto. Se eu pegar colocar outras notas para serem feitas ao mesmo tempo, vai soar diferente. Olha aí, ó. Viu como ficou diferente? Então, eu tenho dentro de um grupo musical músicas das quais eu posso utilizar notas diferentes, mas que quando tocam juntas se harmonizam. Diferente se eu fizer, de que se eu fizer isso aqui, ó. O que, que vai acontecer aqui, ó? Ó como é que fica. Não ficou estranho? Por quê? Porque eu não obedeci o que o acorde está mandando. O que é que a voz da nota está mandando. O que é que são acordes? Normalmente é a base de três notas que podem ser alteradas dependendo da necessidade da música. Acordes são tríades, três notas que se harmonizam entre si, ok? O que é que são acordes? São tríades de notas, três notas, tríades de notas que se harmonizam entre si. Professor, todo acorde só tem três notas? Não.
Só que aí quando eu pego, vou fazer um acorde, eu faço ele, as três notas dele, e aí eu vou aumentar alguma coisa para deixar uma sonoridade melhor ou um som diferenciado. Por exemplo, eu posso colocar aqui e acabo criando um novo acorde que obrigatoriamente ele pode não soar tão bem ao ouvido, mas dependendo da música que ele esteja acompanhando, ele acabe soando melhor, ok? Então, eu tenho o acorde que sempre será como base três notas. Professor, então como é que eu faço um acorde? O acorde é feito do tom da escala, ok? Onde ela vai ser a primeira, a terceira e a quinta. Na próxima aula eu vou explicar para vocês sobre intervalos e aí eu vou poder utilizar outros termos mais específicos para explicar isso daqui. Mas o que eu quero explicar mesmo para vocês é que pode acontecer em algumas músicas que eu vou escrever para vocês é que eu possa colocar vozes. Essas vozes vão fazer com que a música ganhe mais som, ganhe mais vida. E essas vozes, elas são necessárias em diversos grupos. E aí, quando você vai, por exemplo, para uma banda de música, para uma filarmônica, para você vai dentro de um qualquer grupo de música, vai acontecer de os naipes instrumentais serem enumerados. Por exemplo, no naipe de clarinetes, eu tenho o primeiro clarinete, o segundo clarinete e o terceiro clarinete. Acontece muito de muitos das pessoas dos grupos de música acreditarem erroneamente, viu? Isso é errado, não é para acreditar nisso, que o primeiro clarinete é o melhor, o segundo clarinete é o mais ou menos e o terceiro clarinete é o piorzinho. Pessoal, os acordes, eles são lindos. São a primeira voz, segunda voz, terceira voz. E os acordes, eles são lindos. Dentro de uma música tocada, bem acordeada, com todos os arranjos bem formados, a música fica uma outra coisa. Ela fica muito mais viva, ela fica muito mais rica sonoramente. Só que, infelizmente, acontece essa distinção de que o primeiro clarinete é o melhor instrumentista, o segundo é o mais ou menos e o terceiro é o ruim. Isso é no trompete também, no trombone, no bombardino, em todos os naipes instrumentais, normalmente acontece essa distinção de vozes e acaba criando esses preconceitos de acordo com o seu naipe instrumental. Só que isso é errado, pessoal. Se você for por exemplo, para for fazer um concurso para a Polícia Militar como músico, você vai ter o primeiro clarinete, segundo clarinete, terceiro clarinete, primeiro trompete, segundo trompete, terceiro trompete. Só que como todos fizeram prova, só tá lá quem realmente é bom. Então, quem é primeiro, segundo e terceiro estão no mesmo nível. Então, não tem esse negócio, o primeiro é melhor, o segundo é melhor, o terceiro é pior. Não tem isso. Isso vai muito do instrumentista. O instrumentista é que se coloca nessa situação de menor ou não tão bom assim. Mas isso é errado, ok? Então, toda vez que vocês verem essa situação de primeiro, segundo, terceiro, não é colocação, e simplesmente as vozes do instrumento que estão sendo utilizadas nos grupos. Então, pode acontecer muitas vezes de você chegar no lugar e você ser o terceiro, por exemplo, no caso aqui, flauta, por exemplo, uma aula de flauta, ter a primeira flauta, a segunda flauta, a terceira flauta. Não quer dizer que a terceira flauta sejam os que não sabem tocar nada. Não, a terceira flauta é uma outra voz que está ajudando a fazer com que a música fique mais bonita. E professor, como é que faz essa diferenciação? Quem é que faz essa diferenciação? Normalmente é o regente. O regente vai lá, coloca os instrumentistas dispostos e aquela qualidade diferencial entre um e outro
é o que vai chegar a trazer quem faz primeiro, segundo ou terceiro no instrumental. Se você é mais habilidoso em fazer notas graves, se você é mais habilidoso em fazer notas agudas, se você tem maior facilidade em fazer alguma coisa, isso é o que vai determinar se o teu sopro tem um som mais bonito. Isso é o que vai determinar se você vai ou não ser primeiro, segundo ou terceiro. As suas qualidades é que vai definir qual voz você irá fazer. Então, não é uma questão assim de quem é melhor, de quem é pior. Tem gente que tem um sopro mais bonito, tem gente que tem um sopro não tão bonito assim, tem gente que tem melhor dedilhado, tem gente que tem menor dedilhado, e isso vai variar de pessoa para pessoa. E às vezes eu posso ter um sopro horrível, mas eu tenho um ótimo dedilhado. Eu posso ter um sopro lindo e um péssimo dedilhado. Então isso vai variar muito de pessoa para pessoa. A verdade é que é necessário, é extremamente necessário que haja a primeira, segunda, terceira, quarta voz, se for necessário, para que a música ela ganhe mais vida. Então não é uma questão de posição, não é questão de status, não é questão de qualificar quem é melhor e quem é pior, não. Cada um tem os seus talentos, cada um tem as suas qualidades. E isso não quer dizer que alguém seja melhor ou que outro seja pior, ok? Então, toda vez que acontecer de você ver essas três notinhas juntinhas, elas estão expressando o acorde que é para deixar a música mais bonita, mais viva, mais forte, ok? E aí esse acorde vai sempre acontecer. Alguém vai fazer essa nota de cima, alguém vai fazer essa nota de baixo e outro irá fazer essa nota de baixo. Pronto. Quando os três fizerem essas três notas na música, vai fazer com que a música seja mais bonita, ok? E isso é extremamente importante, ok? O nome disso daqui é acorde. Professor, os acordes só são dessas três notinhas aqui? Não, os acordes podem ser feitos de acordo com um tom, diversas combinações diferentes. E aí vem aquelas alterações de aumentar a quantidade de notas, caso seja necessário. Mas elas terão como base as tríades. A primeira, a primeira nota, a terceira nota e a quinta nota da escala. Ok? Bom, é isso. É uma aulazinha bem simples. É uma explicação que precisa ser feita, precisa ser passada para as pessoas, para que não haja certos preconceitos errôneos, certo? Porque é uma coisa que eu já vi acontecer, não foi só uma vez, vi várias vezes pessoas, quando não é se vangloriando porque é primeiro, pessoas reclamando porque desceram ou foram colocados nessas vozes da segunda ou terceira voz, sendo que queria ser primeira voz. Então, isso são coisas das quais não demonstram a tua qualidade. Quem demonstra a tua qualidade é você próprio. Se você estuda, se você treina, se você quer melhorar como instrumentista, tá bom? Então, muito obrigado e até a próxima.